Divaldo, uma pergunta que veio aqui para você é relativamente ao carnaval. Que as pessoas que não participam das festas e dos procedimentos do carnaval em geral, se também ficam susceptíveis a um processo obsessivo. É perfeitamente natural. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Se o ambiente se modifica e nós não temos as reservas morais necessárias, naturalmente que o ambiente nos perturba. O ambiente carnavalesco não tem em si nada demais. É uma história muito longa, que já contamos aqui inúmeras vezes, em que as pessoas vão para a rua demonstrar sua alegria, o seu júbilo, decantar os seus prazeres, a arte, a melodia, os passos de dança. A dança é uma arte sublime, através da qual se chega a Deus, mas também se desce ao inferno, a depender daquela que nós escolhemos. Ela tanto nos fala as sensações, como nos fala também as emoções. Então, o carnaval é um período de júbilo generalizado. Mas como predomina em nós a sensação, ao invés da emoção, a nossa tendência é descer aos níveis mais baixos da emoção. A psicosfera, o ambiente fica intoxicado. Nós passamos a respirar esse clima. Como invade as ruas, quem reside naquela região passa por um inferno, porque durante os 3, os 5, os 10 dias de carnaval, a depender da cidade onde ele tem lugar, são insuportáveis. Mas o carnaval em si é uma festa como um baile à antiga. Qualquer uma festividade em que se exibam valores. O perigo é que nós vemos o carnaval como uma festa de descarrego, de jogar para fora os conflitos, as emoções, nossos tormentos, e aproveitar a ignorância, a ingenuidade dos inexperientes para deles tirar o maior proveito possível. Pessoas que vivem em permanente carnaval estão sempre saltitantes, cantando, magoadas, aborrecidas da vida, com tédio, esperando a festa dos outros para se distrair. São os carnavalescos de ocasião. E tem aqueles que se utilizam da festa porque é uma festa comum. Em realidade, o carnaval não é nada demais. A forma que cada um de nós vive o carnaval é que é diferente. Porque se eu vou para brincar, para sorrir, aliás, ninguém vai mais para sorrir, porque não aguenta, né, daquela coisa, você sorri muito, rasga a boca, então vai para se divertir, mas principalmente para as paixões sexuais. Daí nós temos hoje os camarins, temos os lugares da prostituição elegante do carnaval, em que as pessoas descarregam os seus tormentos na mesma praça do carnaval, a preço mais caro do que um motel, mas fica satisfeito porque pode comprar ilusão. E na quarta-feira de cinza, se estiver cansado, repousa. Na quinta, se não tiver carnaval, nem estiver cansado, usa droga para poder voltar mentalmente ao carnaval. Daí nós podemos viver o carnaval com muito prazer. Eu me recordo dos tempos em que a lavagem da Igreja do Bonfim era um ato religioso. As baianas, vestidas tipicamente, iam e lavavam a igreja. Não lavavam exatamente, né? Porque 60 pessoas lavando sujam mais do que lavam. Mas era um culto, era uma forma de agradecer a Deus, era uma forma primitiva. Depois foi ficando tão vulgar, foi perdendo aquele aspecto de respeito aos santos, que uma autoridade da igreja proibiu. Eu sou desse tempo, proibiu, e para não fraudar o povo, lave as escadas do lado de fora.
Quer dizer, as barbaridades que a pessoa praticar já não serão dentro da igreja. Mais tarde proibiram de lavar também as escadas, mas mantiveram o culto. Soube que agora permitiram lavar a igreja novamente. Que as pessoas façam isso como um ato de fé e não como um ato de festa. E assim nós vamos para as outras festas populares. A festa de 1º de janeiro, quando nós trazemos Nossa Senhora dos Navegantes para a Boa Viagem, quando levamos a Boa Viagem para a Conceição da Praia, são apenas modos de expressar nossa alegria. Nós não sabemos ser alegres em casa, sentar, contar uma história a nossos filhos, contar uma lenda, ler uma página, botar a família em volta e narrar uma experiência de nossa vida. Nós, adultos, temos tantas experiências, tanta coisa linda que deu certo e tanta coisa mais ou menos que foi um desastre. Contar, cuidado, eu já passei por este caminho. Você imagina, então a gente conta. Se for uma coisa grave, a gente diminui o impacto e diz aos filhos: hoje está tão fácil no sexo, mas também está tão fácil pegar doenças incuráveis. Ninguém pense que a AIDS desapareceu. Existem 40 milhões de aidéticos infectando namoradinha, namoradinho, porque ninguém confessa que é portador do vírus. Mas quando tem mais tarde determinada quebra da imunidade orgânica, aparece o vírus, porque ele espera somente que a imunidade desça. Agora nós tivemos aí essa terrível pandemia que continua, não acabou não. Ela mudou de nome, de gripe, uma gripe forte. Lá dentro está o vírus sapateando, como Fred Astaire sapateando num filme. E nós nos contaminando, e de outras afecções. Desta forma, respeitemos no carnaval a oportunidade de brincar, mas quem dera a gente aproveitar 3, 4 dias aqui, por exemplo, no encontro com os jovens, trazer nossos filhos, que vão para uma sala, os pequeninos vão para outra, nós vamos para outra, ouvir o Evangelho. Mas o Evangelho nosso não é apenas a repetição da palavra de Jesus, é também a psicologia de bem viver. Eu fico notando, à medida que mais eu me introduzo na doutrina espírita, eu noto que ela é apenas uma prática de uma vida nobre. O que é que o Espírito recomenda? A prática da caridade, fazer o bem. O que é isso? É um ato de dignidade humana. Quando nós evoluímos, nós nos tornamos generosos. Quando nós somos primitivos, nós nos tornamos perversos, porque perdemos a sensibilidade. Então, quem quiser brincar o carnaval, dê uma boa brincada, mas brinque de carnaval. E não vão ao carnaval para que o carnaval brinque com a sua saúde e sua vida. Divaldo, no livro do Manuel Filomeno de Miranda, o livro Nas Fronteiras da Loucura, ele conta a respeito do carnaval e como fica a psicosfera nesses dias de carnaval. Ele fala de uma grande cidade, mas eu vou aí colocar nas grandes cidades. Como fica a psicosfera, Divaldo? Fica terrível, porque não apenas as mentes encarnadas querem aproveitar-se, como as desencarnadas também. As desencarnadas no estágio de primarismo utilizam-se desses vibriões mentais, dos pensamentos torpes, das construções equívocas e passam a alimentar-se dessas emanações psíquicas das criaturas humanas. Logo depois, à medida que o indivíduo vai perdendo o tino do equilíbrio, entra em faixas de grande perturbação. E esses espíritos praticamente apossam-se no estado de subjugação dessas vítimas espontâneas e passam a viver entre os dois mundos. Daí, não raro, muitos dos gozadores sempre estão frustrados, porque eles foram instrumentos de outros gozadores que deles se utilizaram. E é curiosa essa perturbação, porque leva verdadeiras multidões, logo depois,
ao desfalecimento, às consequências perturbadoras, à análise dos efeitos negativos e ao aborto, porque se aproveita dos dias do carnaval para os encontros furtivos e às vezes públicos, no meio da rua, sambando, aproveitam-se para manter a comunhão sexual de resultados desastrosos. Então, Divaldo, diante desse quadro, como fazer para se proteger nesses dias de carnaval? Naturalmente que nós necessitamos de acompanhar os desfiles, são tão bonitos, os carros alegóricos, as pessoas realmente alegres, isso faz parte da vida. Quem dera que nós pudéssemos aí brincar em nossas casas, num clube, dar expansão aos nossos sentimentos dentro de um comedimento. Muitos indivíduos recalcam-se durante o ano inteiro para, no carnaval, assumirem a sua realidade. Então, eu costumo dizer, estão mascarados 300 e tantos dias, 360 dias, e naqueles 5 outros dias eles aí põem para fora o que são. Nós poderemos precatar-nos pela oração, pela vida social, aproveitando para a recreação, para estudo, para a convivência familiar, para procurar construir dentro de si aquilo que é o mundo de paz, da meditação, já que a vida é tão acidentada. Nesse dia de carnaval, que muitos podem dispor como sendo dias feriados, seria ideal que nós construíssemos uma barreira vibratória do bem para poder impedir que essa infestação mental continuasse por sucessivos dias na psicosfera terrestre. Divaldo, e com relação às pessoas que expõem seus corpos, independente de que situação, no carnaval, essa exposição excessiva, quais são as consequências do ponto de vista espiritual? São muito graves, porque o corpo é muito transitório. Por mais belo, mais siliconado, mais cirurgiado, ele decai. A lei da gravidade é terrível e sempre influencia. É natural que a pessoa goste da estética, que trabalhe, já que existem recursos, vale a pena utilizá-los, mas não exclusivamente para o erotismo. Esse erotismo desencadeia ondas e ondas de desejos que vão aturdir a mulher e torna-a frígida. Depois de um certo período, ela perde a função. Como também o homem, o sexo, o símbolo sexual, de tantas essas vibrações, perde a potencialidade e passam agora a usar drogas para exercer aquilo que era normal. E os espíritos infelizes acoplam-se. E quando desencarnam, eles vampirizam. São cenas dantescas que normalmente evitamos falar para não criar imagens perturbadoras na mente dos nossos ouvintes ou telespectadores. O carne nada vale. Deveria ser substituído que a carne é o veículo da nossa sublimação. Brincar, divertir-se, procurar mesmo viver, realizar cursos, festas, fazem parte do nosso dia a dia. Não é proibido ser feliz, muito menos ser alegre. Deveremos trabalhar profundamente em favor do nosso carnaval, mas sem os abusos que são da criatura humana e não da festa em si mesma. Desejamos que os nossos queridos telespectadores aproveitem desses dias, divirtam-se, repousem, meditem, sejam felizes.